Gente, bom dia. Bom dia. Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de suas mãos, o céu azul de estrelas pontilhando, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim glorificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande
Senhor nosso Pai, nosso amado e eterno Deus, quando olhamos para os campos, para as colinas, para o mar, para a floresta, para o céu, para a natureza, nós contemplamos a Tua grandeza, reconhecemos nossa fragilidade, vemos o quão pequeno nós somos, o quão frágeis nós somos, o quão frágil a vida é. E aí então nós nos deparamos em espírito de oração com a Tua grandeza, com a Tua majestade. E é por isso que nós estamos aqui, meu Senhor, neste primeiro dia da semana, nas primeiras horas, para poder reconhecer que Tu és o soberano sobre todas as coisas. O Senhor está acima de tudo e de todos, e é ao Senhor que nós nos curvamos. Nós, na verdade, relutamos em nos encurvar diante dos problemas, das adversidades, ou de qualquer que seja o nosso inimigo, mas diante do Senhor fazemos com prazer. Diante do Senhor nos curvamos, porque sabemos que o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que nos dá a provisão, o Senhor é aquele que nos promove, o Senhor é aquele que nos dá a segurança. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos, vem sobre o Teu povo, Senhor, vem sobre aqueles que estão cansados, meu exemplo de sermos pequenos, pecadores. O que nós queremos é sermos santificados pelo Teu nome, pela Tua graça. Somos inclinados para o mal, pensamos o que é mal, e às vezes, meu Senhor, fazemos o que é mal. É por isso que precisamos de Ti, não precisamos de ninguém mais, não precisamos de nós mesmos, nós precisamos do Senhor. Então, ó Deus, vem e limpa-nos de nós mesmos, liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta a gente daquilo que a gente acha que é bom, mas na verdade tem nos levado para mais distante de Ti. Ó Deus, que a Tua presença seja real, que essa pessoa possa enfrentar, talvez, quem sabe, a crise existencial que ela tem vivido. Muitas pessoas se perguntam: qual a razão de eu estar aqui? Por que que eu vim? Por que que eu existo? Por que que eu vim a esse mundo? Mas o fato é, meu Pai, que o Senhor é aquele que nos trouxe com um propósito único de nós Te servirmos. Por isso, eis-nos aqui, Pai, eis-me aqui no Teu santuário, para poder Te render honra, louvor, glória e majestade. Eis-me aqui no Teu santuário, eis-me aqui na Tua presença para Te ouvir, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui na Tua presença por amor a Ti. Senhor, Senhor, pois Tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação.
presença pra te ouvir, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui na tua presença por amor a ti, Senhor, Senhor, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, Diga para ele: eis-me aqui no teu santuário. eis-me aqui no teu santuário, eis-me aqui na tua presença pra te ouvir, Senhor, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui na tua presença por amor a ti, Senhor, Senhor, pois tu és o arrimo, a minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. dê uma salva de palmas para Jesus. Toda honra, todo louvor para ele. A minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui. Amém. Graças a Deus. Podem sentar no nome de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção. Não, está excelente. Está excelente. A gente está aqui o ar vem direto. Gente, abra sua Bíblia, por favor, aí no livro de 2 Timóteo, na epístola de 2 Timóteo, no capítulo 3, perdão, que nós vamos tratar de um assunto que diz respeito aos últimos tempos. Veja só, há uma preocupação
quando acontece um cataclisma, quando acontece uma tragédia de nível internacional, quando as peças do xadrez geopolítico começam a ser mudadas, trocadas, as pessoas começam a ter a ideia de que, bom, agora é o fim do mundo, agora é o fim do mundo. Esse é o sinal. As pessoas, elas ficam atentas de uma maneira assim, muito fora da casinha, por assim dizer, quando qualquer coisa foge da normalidade. E aí os evangélicos fanáticos de plantão apontam: agora é o fim do mundo, agora é o fim das coisas. Mas veja, o fim dos tempos já começou há 2000 anos. Quando você olha para a crucificação de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele ascendeu aos céus e ali começou o fim dos tempos. É que um dia para um dia para Deus é como mil anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então não dá para você começar a mensurar quando isso vai acontecer, como, porque, a menos que você se atente para os sinais que a própria palavra de Deus nos dá. Existe um sinal tão claro e evidente sobre que nós estamos chegando perto do fim, que quando você olha para a carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo há mais de 2000 anos, você vê que realmente estamos no fim e já não faz muito tempo. Timóteo 3 diz assim, começa o título, pelo menos na versão que eu tenho aqui, a impiedade nos últimos dias. Nós já vamos ler aqui, é uma lista que Paulo dá. E o que precisa ter em mente para que a gente possa contextualizar a coisa? Olha só, a minha filhada fez, não foi aniversário, foi por ocasião da Páscoa, né? Que nós fomos dar mochilinha para ela. Nós fomos dar uma mochilinha para nossa filhada. Aí a minha esposa viu uma mochilinha que estava lá, que toda criança está carregando nas costas. E é um bichinho estranho pra caramba, todo esquisito. Parece um bicho do lado do avesso. Aí a minha esposa disse, acho que eu vou comprar, mas não sei, eu estou em dúvida. Aí eu falei, pergunta para a mãe. Aí a mãe, não gostei, eu gosto da outra. A gente tinha dado 2 opções, a mãe não, quer a outra, beleza, a gente comprou. Mas aquilo ficou na minha cabeça porque todo lugar que você vai, você vê um troço daquele. E aí então eu comecei a ver a origem. Eu sei que é um desenho havaiano, um desenho de desenho animado havaiano. E a filosofia que está por detrás deste desenho é extremamente diabólica. O objeto em si nada tem a ver. A gente não pode demonizar as coisas. Tudo é demônio, tudo é demônio. E deixa isso para os fanáticos. Mas o fato é que a gente tem que se preocupar com a filosofia que vem por detrás disso. Graças a Deus que a mãe disse, não quero isso, eu quero a outra. Porque de fato, aparece num dos episódios, a criança fazendo vodu para que os seus amiguinhos sejam punidos. E é um desenho que talvez os seus filhos assistam, talvez você já tenha assistido e passe desapercebido. É um desenho fofinho. Mas a filosofia por detrás disso é que é diabólica. E veja, nós nos encontramos numa situação em que a gente pensa que as decisões que nós tomamos são decisões da nossa cabeça, mas mal sabemos que a influência que o mundo externo aplica sobre nós é algo surreal. Uma vez eu falei aqui, por exemplo, eu fui numa loja e comprei uma calça jeans rasgada. Sabe aquelas jeans rasgadas? E aí eu comentei com as pessoas o seguinte, como pode, nada contra, tá pessoal, pelo amor de Deus, eu também já tive. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, quem nos convenceu e em que momento foi isso, que pagar caro por uma calça rasgada era algo certo a se fazer? Percebe isso? Porque no tempo que nós éramos crianças, a calça rasgava, o que nossas mães faziam?
remendavam. Não, os pobres, desculpa aqui os ricos, tá? Mas os pobres remendavam. Os ricos jogavam fora. Mas os pobres remendavam ela. Coziam, como dizia minha mãe. E aí, então, usava-se aquilo, não podia estar rasgado. Mas em algum momento, houve um clique na nossa cabeça, em que nós vamos à loja e compramos um jeans rasgado. A gente paga por isso. Alguém nos convenceu, porque outrora não era assim. Percebe isso? Alguém nos convenceu a mudar a nossa forma de vestir, e aquilo que era ridículo no passado, ou feio, hoje é moda. Alguém nos convenceu que fumar era elegante, que fumar trazia hombridade, poder de liberdade. Mas por que isso aconteceu? Porque através da cultura, através da teledramaturgia, dos filmes de Hollywood, etc, das propagandas, nós víamos, eu não sei se isso é da sua época, claro que é, porque tem gente aqui que já passou da meia-idade, a meu exemplo. Então, nós víamos um sujeito, um cowboy, todo másculo, em cima do seu cavalo, o cavalo, sabe, empinava, e ele então com um cigarro no bolso, liberdade, e não sei mais o que. E isso nos causava paixão. Muitos de nós passamos a fumar pela influência que tínhamos da liberdade, daquele poder, do empoderamento masculino, de que, isso era másculo fumar, fazia parte dos poderosos, dos homens valentes, porque essa era a imagem que se passava. Mas na época já tinha no cigarro mais de 4.000 toxinas. Já sabia-se que fazia mal para o ser humano fumar. Mas o fato é que nos convenceram disso. E a gente começou então, tanto é que não existe prazer nenhum no fumo do cigarro no primeiro momento. Depois, talvez, quem sabe, por causa da química no corpo. Mas antes de você colocar química para dentro de si, o que o cigarro te proporciona? Além do mau cheiro, da nicotina e de tantos outros malefícios. Tem nada de bom. Mas a imagem daquele homem cavalgando um cavalo branco à beira da praia e tal, e Free, e Carton, e Continental, sabe, essas marcas marcaram na nossa cabeça de tal maneira que nós fomos impulsionados a fazer uso disso como se fosse algo legal. O que eu estou tentando falar para você? É que a filosofia, o pensamento por detrás dessas coisas, do brinquedo, de um jogo, de um produto, é que é o perigo. Não propriamente a coisa em si, mas é o que vem por detrás. É por isso que essa indústria da cultura, ela é muito forte. Porque é através da cultura que você muda a sua forma de pensar. É através da cultura, dos filmes, das novelas, que você muda a sua ótica, a sua cosmovisão, a sua ideia do que é o mundo. É através da cultura. Em tempos passados, falava-se de família, pai, mãe e filhos. Hoje não, eles querem dar uma nova construção para o que é família. E por que isso? Simplesmente pelo fato de que a nossa cabeça está sendo moldada de acordo com aquilo que se querem que nós pensemos. E isso é preocupante. Por quê? Porque isso vai nos trazer uma ideia de que o errado é certo e de que o certo é errado. E é aí que mora o perigo da coisa. Repito, pessoal, o problema não está nos objetos em si, nos jogos em si, na coisa em si. O perigo está por detrás, a filosofia que aquilo carrega. Porque hoje você começa a ver que o homem tem se tornado muito distante do propósito para o qual Deus o criou. Veja só o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1. A versão que eu estou usando é NVI e diz assim: a impiedade dos últimos dias. Ele começa: saiba disto, 2 pontos,
nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aí ele começa a elencar aqui. Ele diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Isso é só o versículo 2. O que Paulo está escrevendo? Isso aqui é uma carta pastoral. Foi o apóstolo Paulo, escrevendo para o seu discípulo chamado Timóteo, que era um jovem pastor, dizem os estudos, de 16, 17 anos, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, se não me engano. E aí ele diz assim: ô Timóteo, está vindo dias terríveis aí, isso há 2000 anos. Nos últimos tempos, os homens vão se tornar egoístas, os homens vão se tornar avarentos. Perceba como o homem tem vivido hoje. O homem só quer, sem querer compartilhar com quem quer que seja. Hoje o homem mata, ele se prostitui, ele vende a sua alma para ter o que ele quer. Independentemente se é dinheiro, se é poder, se é status, se é fama, ele faz o que for preciso. Por quê? Porque ele pensa só no seu umbigo. O homem é concentrado apenas em si, tão somente em si. E ele diz: homens que são avarentos, presunçosos, arrogantes, homens que são orgulhosos. Veja só, todos nós já ouvimos a expressão, que inclusive é tema de filme, de livros e de cursos e de coach e por aí afora vai. Como, por exemplo, a ideia de que você tem que ser a sua melhor versão de você mesma ou de você mesmo. Já ouviram isso? A filosofia que está por detrás disso é totalmente diabólica. Eu vou te provar por quê. Porque é impossível que você se torne uma versão melhor de si mesmo sem Cristo. É impossível. O que você pode tirar de melhor de uma laranja podre? É como eu e você. O que nós somos? Pecadores diante de Deus. Não há como eu e você sermos versão melhor de nós mesmos. Podemos nos desenvolver intelectualmente, podemos nos desenvolver emocionalmente, mas é impossível nos tornarmos melhor sem Cristo. Mas a ideia, a filosofia que está por detrás do espírito de autoajuda faz as pessoas entenderem que elas podem ser melhores. E Deus ri disso, porque é impossível você se tornar melhor sem o autor da vida, é impossível. Mas aí as pessoas fazem cursos, leem livros de autoajuda, ouvem gurus de autoajuda. Olha que termo esdrúxulo, autoajuda. Como eu posso me autoajudar se a minha inclinação, espiritualmente falando, é má? Se nós somos por natureza invejosos, se nós por natureza somos mentirosos, porque por natureza nós somos isso. Se não fosse assim, Cristo não teria necessidade de ter morrido na cruz do Calvário. O que eu e você precisamos entender é que a nossa natureza é pecaminosa. Nós pensamos, nós dormimos, inclusive, pecando. Pecamos em sonho, pecamos em pensamento. Teu marido ou tua esposa nunca vão saber o que de fato você pensa. Porque o que se passa aqui dentro, só você e Deus sabe. Por mais que você diga, eu conheço meu marido, eu conheço minha esposa, na verdade, você não o conhece como pensa conhecer. Porque os pensamentos dele ou dela são simplesmente dele ou dela e de mais ninguém. Então é muito preocupante isso, porque as pessoas querem se autoajudar, e existem cursos, palestras, coaches, treinadores e etc, etc, tentando fazer com que o homem seja uma versão melhor de si mesmo. É impossível. Sem Cristo é impossível. A única forma de você se tornar uma nova criatura é você
renunciando quem de fato você é, para que você abrace em Cristo a oportunidade de ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser humano, sem o qual é impossível. Mas o que o mundo tem pregado? Que é possível você ser uma versão melhor de você mesmo. Deus se ri disso, porque não dá. O fato de você ir para a academia, emagrecer, o fato de você estudar, fazer um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um PhD, o fato de você cuidar da sua saúde, o fato de você, sei lá, cuidar mais da sua família, não torna você uma pessoa melhor diante de Deus, diante dos homens talvez. Toda mulher quer um marido mais atencioso, todo filho quer um pai mais amoroso, é verdade. Mas diante de Deus continuamos a ser quem nós somos, a causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz. A causa de Jesus ter morrido na cruz foram os meus pecados, foi o motivo de eu ser quem eu sou. Mas eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não minto. Sério isso? A Bíblia diz que quem não mente já mentiu. A Bíblia diz que quem odeia ou guarda ressentimentos do seu irmão, seja ele quem for, é como se tivesse matado. A Bíblia o considera como um assassino. Quantas vezes já sentimos raiva de alguém? Essa vontade já se consumiu, já se consumou no seu coração. Para Deus é como se você tivesse matado. Então é por isso que a gente precisa de Jesus. Porque é impossível você se tornar uma versão melhor de quem você é sem Jesus Cristo. É impossível. Mas aí o mundo prega o contrário. O mundo diz que é possível. O mundo fala que dá para você ser uma pessoa melhor sem Jesus. Que dá para você controlar. O que está em alta agora nas redes sociais é o controle das emoções. Não é assim? É o nome que se dá para isso, é inteligência emocional. Tudo bem, mas você não pode querer ser inteligente emocionalmente falando, na raiz, sem você ter Cristo como sua base. Sabe por quê? Porque o Gálatas capítulo 5, do versículo 22 em diante, que nos dá a direção de que o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é o domínio próprio, é a fidelidade. Mas isso é fruto de quem mesmo? Exatamente, não é fruto de um curso que eu faço, não é fruto de uma palestra, não é fruto de um exercício emocional que eu faço. Eu só me torno uma pessoa controlada, uma pessoa transformada no meu interior, não é com uma ajuda externa, mas é com a ajuda do Espírito Santo, tão somente com Ele. Mas repito, a filosofia por detrás disso tudo que os nossos olhos e os nossos ouvidos têm ouvido e os nossos olhos têm visto, é exatamente uma filosofia um tanto deturpada, porque traz engano para o homem. E ele continua, ele diz assim, nos últimos tempos, além dos homens amantes do dinheiro, além dos homens egoístas, presunçosos, dos homens arrogantes, daqueles que se acham sempre melhor do que os outros, blasfemos, veja, desde simples stand-ups, até aquela pessoa que diz professar uma fé em Cristo, mas vive contrário à fé que professa, esse indivíduo é um blasfemo. Tenta entender, é aquela pessoa que professa a piedade, professa o amor de Deus, professa o amor de Jesus, mas no entanto ela carrega sobre si atitudes que não condiz com aquilo que ela fala. Você quer ver uma coisa interessante, gente? Preste atenção nisso. Num dos 10 mandamentos está escrito assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você acredita que muitas pessoas não sabem o que isso significa? Muita gente não sabe. O que é não tomar o nome de Deus em vão? Na cabeça das pessoas é não falar o nome de Deus de forma inútil. Mas eu te pergunto, primeiro, qual é o nome de Deus?
você não conhece, eu não conheço. Ele é impronunciável. O nome de Deus não é conhecido pelo homem. Não é Jeová, não é Jesus, não é... Isso, inclusive, são formas aportuguesadas de nós nos referirmos a Deus. Então, qual é o nome de Deus? Para começo de conversa. São 4 letrinhas que são impronunciáveis, a gente não consegue pronunciar. Como é que você pronuncia 4 letras consoantes, sem vogais? É o nome de Deus, então não tem como. Então, o que é tomar o nome de Deus em vão? A palavra tomar em hebraico, ela é traduzida, não está traduzida errada, mas o fato é que tomar em hebraico significa carregar. Deus falou o seguinte: vocês não podem carregar o meu nome, levantar o acampamento aqui, carregar o meu nome para onde vocês forem, de forma em vão, sem que eu os diga para ir, sem que eu os diga para ir para a direita ou para a esquerda. Vocês só podem levantar o acampamento e carregar o meu nome, ir proclamando essa fé, proclamando o meu nome entre as nações, quando eu de fato os dirigir, quando eu de fato disser o que tem que ser feito. Então, carregar o nome de Deus em vão é você viver uma vida que não condiz com a verdadeira fé em Cristo Jesus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Mas aí as pessoas ficam dizendo assim: puxa, ela deu uma topada, ela fala, ai meu Deus do céu. Aí a mãe vai, ó meu filho, não diz o nome de Deus em vão. Como se isso fosse dizer o nome de Deus em vão. E não é. Tomar o nome de Deus em vão é você proferir uma coisa em nome de Deus, tentar viver em nome de Deus, mas na verdade suas atitudes mostram exatamente o contrário. É aquele marido que diz assim: não, eu creio muito em Deus, mas ele mantém uma amante no seu relacionamento. Ele diz assim: eu creio muito em Deus, eu creio, não, Deus para mim é tudo, mas ele não ama os seus filhos. Isso é tomar o nome de Deus em vão, é você professar com a sua boca uma coisa, mas com as suas atitudes fazer outra. E isso, de certa forma, é ser blasfemo. Não é só você fazer pilhérias com o nome de Jesus, gozações com o nome de Deus. Não. É você agir de uma forma que não condiz com a fé que você professa. E ele diz mais: desobediente aos pais. Bom, filho matando os pais não precisa dizer nada, né? Ingratos e ímpios. Ímpio, pessoal, é sempre ligado à palavra impiedade, obviamente, e quer dizer falta de devoção. A pessoa não se dedica a Deus. Esses são os ímpios. No versículo 3 ele começa assim, ó: sem amor pela família. Você vê que hoje, desde o Congresso Nacional até o professor na escola pública, trabalha para destruir o conceito de família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. As pessoas hoje matam por causa de um celular. Inimigos do bem, traidores. Olha o que vem agora: precipitados. Talvez em algumas Bíblias estejam atrevidos. É a mesma tradução, mas a tradução mais correta seria essa palavra, precipitado. Por quê? Porque essa palavrinha aparece no grego, aquele que é apressado. E aí eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. De novo, voltemos à filosofia que está por detrás das coisas. Você lembra quando o YouTube foi lançado? Quem lembra? Foi o quê? 2000? Não. 2005? Quando ele foi lançado, a tendência do YouTube era com os vídeos longos, eram episódios inteiros de programas que nós tínhamos assistido, por exemplo, na nossa infância. Eu falei para as pessoas na sexta ou na quarta, Robô Gigante. Era uma série que eu vi e eu fui ver de novo para matar a saudade. Jaspion, Ultra Seven, Ultraman. Para muitos aqui a gente está falando grego, né? Mas a grande verdade é que existem esses episódios, eram passados para o YouTube. O que o YouTube, a tecnologia, foi nos trazendo desses 2005 para cá? Foram diminuindo o tempo de expectação nos vídeos. Hoje tem inclusive um canalzinho no YouTube chamado Shorts, aqueles videozinhos de 1 minuto. Hoje você percebe
que você não tem mais paciência para ler textos longos? Já percebeu isso? Quando o camarada posta algum texto longo, ele já coloca assim, ó, aviso, texto longo, já vai textão, porque ninguém tem mais paciência. Você já percebeu que quando você ouve um áudio, quando alguém te manda um áudio de WhatsApp, de 3 minutos, você fala, pelo amor de Deus, 3 minutos? Porque os áudios é só assim, oi, tudo bem? Vai, então tá bom, tchau, um beijo. Hoje as pessoas estão precipitadas. Paulo disse há 2000 anos atrás, hoje as pessoas estão apressadas. Hoje você para na frente da televisão para assistir um filme com o celular na mão. Então você está assistindo o celular, a TV, mas você está rodando aqui, subindo aqui o Instagram, o TikTok, etc. Sabe por quê? O homem está apressado. Paulo já falou isso para Timóteo, que nos últimos tempos o homem viveria apressado. Hoje você não tem espaço para contemplação. O que eu quero que você entenda, pessoal, preste muita atenção nisso. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus para contemplarmos. O que é contemplação? É você parar e contemplar, ver, desfrutar do que você está vendo. Deus, ele disse para Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas. Deus ensinou a Abraão, a Salomão, Salomão, quando você vê um preguiçoso que não quer trabalhar, manda ele olhar para a formiga, porque lá está escrito assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando você vê uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, manda ele olhar para os coelhos, para as abelhas. Isso tudo está expresso no livro de Provérbios. Então o homem, ele foi criado para contemplar as obras de Deus. Sabe por quê? Porque Salmo capítulo 19 mostra que os céus são obra de Deus e eles glorificam a Deus. Então o mar, sabe aquela música? Olha o mar, imenso é o mar, o homem não consegue dominar. Fazem barreiras contra tsunamis, mas é impossível dominar a força, a fúria do mar. É impossível as pessoas dominarem ou conhecer os céus, a profundeza do universo, é impossível. Mas aí nós estamos naquela vibe de rapidez, nós estamos apressados. Hoje não existe mais paciência para você sentar e ter uma boa conversa, seja com a esposa, com o marido, com o filho, com a avó, com o avô, com o pai, com a mãe. Muitos netos visitam a casa dos seus pais hoje e é uma tortura. E quando vão, o avô está ali. Né, avô? O avô está aqui. E o sujeito está aqui, no celular. Faz anos que não vê o avô. Faz anos que não vê a avó. Mas o filho, o neto, ele está vivendo de maneira apressada. Ele é precipitado. É como se o tempo dele fosse acabar amanhã e ele quisesse tudo ao mesmo tempo. Nós não temos mais tempo. As pessoas entram nos cultos, tem gente que entra no culto, e olha que os nossos cultos aqui são cultos relativamente rápidos. Mas tem gente que entra nos cultos, eu digo porque os cultos máximos que duram aqui na igreja é 1h30. Mas tem cultos e que a gente vê aí 2, 3, 4 horas. E a pessoa canta, e a pessoa ora, e a pessoa prega, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e parece que o troço nunca vai acabar. Um culto vira uma vigília. Mas o fato é que tem gente que às vezes entra na igreja e fala assim, que hora que acaba? Nem começou o culto. Ela está perguntando, que hora que acaba? As pessoas estão vivendo de maneira apressadas, são precipitadas. Sabe por quê? Indício dos homens que surgiriam nos últimos tempos. Temos tempo para todas as coisas do mundo, para viajar, para passear, para visitar pai, mãe, para visitar, para estudar, para fazer. Mas o tempo para Deus, ele é chato. Temos tempo para orar, porque orar somos nós que falamos.
mas não temos tempo para meditar na palavra, porque meditar é ouvir Deus falar. Aí ele continua dizendo: pois bem, além de os homens precipitados e soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Paulo está dizendo para Timóteo, o jovem menino que estava pastoreando a igreja: afaste-se dessas pessoas. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, em algumas versões, mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Bom, o que eu quero que você entenda antes de nós fazermos uma oração é que a preocupação que você tem que ter é ler as entrelinhas de tudo que os seus olhos fixam, de tudo que os seus ouvidos ouvem. Você tem que ler as entrelinhas, o que está por detrás de tal pensamento, de tal ideologia, o que está por detrás desse mundo. Eu já falei para você, eu estava viajando para Rio Grande do Sul, subindo a serra, e aí eu vi uns eucaliptos, o rádio estava ligado, com um fundo musical, se eu não me engano, era um fundo musical, um instrumental. E aí houve um congestionamento porque a pista estava sendo arrumada. E aí eu olhei para os eucaliptos, e os eucaliptos estavam por causa do vento. Ele estava balançando. Só que me chamou a atenção que quanto mais eu olhava para os eucaliptos, o rádio tocando um fundo musical, deu a impressão, e a minha esposa lembra disso até hoje, eu tinha gravado um videozinho, deu-se a impressão de que as árvores estavam dançando ao fundo da canção. E aquilo foi fascinante. Eu gravei um videozinho e mantive ele por um bom tempo. Isso é contemplação. Você vai conseguir ver Deus, por exemplo, quando você vê e observar a grandeza de riqueza de detalhes com que Ele fez a criação. Porque quando você consegue se conectar a Deus, quando você consegue ser íntimo de Deus, você percebe que aquilo que você chama de problema, na verdade, não é nada. Você veja que hoje uma pessoa aparece na igreja com a sua BMW importada, com 0 quilômetro, ou com um carro importado qualquer, e o membro dessa igreja, aí tem um iate lá na marina, lá no hangar ele tem um avião, um helicóptero, e aí um membro da igreja chega, todo bem, e aí alguém olha para ele e diz: nossa, que homem abençoado, esse é abençoado, como se a bênção fosse as coisas que ele tem. Aí eu te pergunto, Paulo era abençoado? Sim ou não? Mas o que Paulo tinha? Nada. Paulo, ele vivia amedrontado, fugido, era prisioneiro. Paulo, ele tinha números de açoites, que eram 40 menos 1, como diz ele, 39 açoites nas costas. Ele trazia consigo as marcas de Cristo. Mas sabe o que Paulo... O que fazia de Paulo um homem abençoado? A sua comunhão com Deus. E hoje alguém, para ser abençoado, a bênção, a intimidade de alguém com Deus é vista por aquilo que ele possui. Tem uma frase que diz assim, ó: a fulano é tão pobre que ele só tem dinheiro. Já ouviu essa frase? A fulano é tão pobre que ele só tem dinheiro. Porque tenta entender uma coisa, pessoal, a nossa eternidade, como o nome já diz, é a eternidade. De 10 anos você tira um, você tem 9 anos. De uma eternidade, você tira uma eternidade, continua uma eternidade. Então eu não posso comparar toda a minha vida, todas as minhas aquisições, todas as minhas conquistas, e nada contra você conquistar. Você conhece a filosofia da nossa igreja. Você tem que ficar rico, você tem que prosperar, você tem que ter muito dinheiro, sim, mas não faça disso sua prioridade, porque a sua eternidade, a linha da eternidade é muito maior. Eu sei que é uma incoerência eu dizer que a linha da eternidade é muito maior, porque ela não tem fim,
mas ela é muito maior se comparada à linha de vida que nós temos nesse mundo. A pergunta é: quanto tempo mais você vai viver? Não, pastor, eu tenho a minha vida inteira pela frente. Quem te disse isso? Quem foi que te enganou com isso? Que você tem uma vida pela frente. A gente olha para a criança recém-nascida e a gente tem uma vida pela frente. Você não conhece nem um segundo, uma fração de segundo à frente do seu tempo. Como é que você pode dizer que você tem muitos anos de vida? Desejamos que você viva muito. Eu desejo viver até os 100 anos, mas eu tenho que chegar lá bem. Eu tenho que chegar lá legal. Porque se é para chegar meio borocochô, não dá certo. Então, esses dias eu estava falando com o Júnior. Eu atendendo, entra muita gente no WhatsApp. Aí um camarada entrou e disse assim: ô coroa lindo. Aí eu falei assim: eu não sei se eu fico triste ou alegre. Porque assim, o cara me chamou de coroa, beleza. Mas vindo de um cara me chamando de lindo, puxa vida, tem alguma coisa errada. Então, você chega à conclusão que você diz assim: tem alguma coisa errada. Mas o fato é que você precisa ter expectativa de vida longa, beleza, não tem problema. O problema é que você tem que estar ciente de que a minha vida e a sua vida pode terminar hoje. E as pessoas, de forma arrogante e soberba, pensam que elas são imortais, que elas vão viver para sempre, e não vão viver. E eu vou dizer uma coisa, pessoal, que talvez choque você, mas não existe morte precoce. É difícil, mas não existe, porque a Bíblia diz assim, que os nossos dias estão, como? Contados. Eu estou com 52 anos, então alguém chega e diz assim para mim: ah, pastor, tem muitos anos. Eu tenho uma expectativa de chegar aos 100, mas tem que chegar bem. Aí eu te pergunto: quem garante que quando eu nasci, Deus não tenha dito assim: ó, o Círio Moraes da Silva Júnior vai viver 52 anos. Então estão me faltando alguns meses. Ou 53, estão me faltando alguns meses. Quem garante? Se os meus dias já estão contados. Não é loucura? A Bíblia diz: louco, amanhã te pedirão a tua alma. Tu é louco, porque você tem guardado o que será, para quem será. Então abra os seus olhos para uma realidade. Vivemos em uma sociedade, vivemos em um mundo onde existe uma filosofia por detrás, nos fazendo pensar e nos fazendo sentir coisas que Deus não quer que sintamos, que pensemos ou que façamos. Deus não quer. Mas a filosofia disfarçada de coisas boas, não, você precisa se tornar uma versão de quem você é, uma versão melhor de quem você é. Você precisa evoluir, você precisa disso, você precisa, e com isso eu não quero que você fique estagnado, parado, estacionado, não, cresça, evolua. Mas entenda uma coisa: a filosofia que está por detrás disso tudo está levando a gente a pensar que a gente não precisa de Cristo, que a gente não precisa de Deus. Então a gente vive a vida como: poxa vida, pastor, eu tenho que aproveitar, porque a vida é curta. Não é curta, pessoal. A vida, ela é eterna. Tem gente que diz: não, eu tenho que aproveitar porque a vida é curta. Quem te falou isso? A vida é eterna. Quando a gente morre, do outro lado ela continua, com Deus ou sem, mas ela continua. Então o que eu posso entender é que a vida não é curta, a vida é longa, longa demais, ela nunca acaba.
E aí eu preciso entender que depois da minha morte, eu vou seguir com quem? Com Deus ou sem Deus? Você entende como é que o pensamento, a filosofia, essa coisa que existe por detrás das coisas e das ideologias, da ideologia, dos pensamentos, é preocupante? Olhe para isso com atenção. Nada é de graça. Se querem mudar a nossa forma de pensar hoje, eles já começaram a trabalhar alguns anos atrás. Tem um livro que foi escrito por um francês, me foge a memória agora o nome dele, mas um livro que foi escrito por um francês que fala sobre um emborrecimento coletivo, como é que consegue se mudar a forma de uma nação inteira pensar através da cultura, dos filmes, da teledramaturgia, das propagandas, da cultura em si. Coisas que não eram permitidas na escola há muito tempo atrás, hoje são permitidas e aceitas. E hoje nós estamos tolerando determinadas coisas que outrora não tolerávamos. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça está mudando, a nossa forma de pensar está mudando. O problema é dele, a vida é dele. Realmente a vida é dele, o problema é dele, desde que não aflige a minha vida ou a vida dos meus filhos. Eu tenho que abrir os olhos para isso, porque nos últimos tempos esses homens iriam surgir, esse tipo de ser humano ia surgir, e ele não vem assim ao acaso, ele é construído. É preciso que a gente abra os olhos para isso. Amém? Fique de pé, por favor. Eu queria propor para você uma oração. Eu quero propor para você uma oração, para você falar com Deus assim: Senhor, de todo o meu coração, eu quero entregar minha vida a Jesus. E aí a gente não está falando de religião. Nós não falamos de religião. Jesus disse assim: olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós a Igreja Católica Apostólica Romana, venha a nós a Igreja Batista, venha a nós a Igreja Assembleia, venha a nós a Igreja Atos da Fé. Ele não falou isso. E as pessoas hoje ficam brigando por religião. São uns songamongas mesmo. Porque o que Jesus disse? Venha a nós o teu reino. O teu reino. O reino de Deus nada mais é do que, imagine um país, leis de uma nação vinda dos céus. É o que Deus está querendo que nós possamos desfrutar disso tudo. Então feche os seus olhos, por favor, e se você puder, independentemente de quem está do teu lado, faz uma oração dizendo: Senhor, eu preciso lutar contra o egoísmo, a impiedade, contra a precipitação. Se você tem se tornado uma pessoa apressada em tudo, menos para as coisas de Deus, perceba isso. Hoje as pessoas dizem ter tempo para tudo, ou dizem não tenho tempo para ir à igreja, porque o meu tempo é corrido. Homens precipitados, homens avarentos, homens egoístas, homens desobedientes dos pais, homens blasfemos, presunçosos, seres humanos que são traidores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Fala para Jesus: Senhor, eu não quero ser uma pessoa assim. Livra-me deste pensamento, dessa filosofia caótica, mundana e diabólica. Meu Senhor, escuta a nossa oração, Senhor. Escuta o nosso clamor. Que nós façamos desse momento um momento de renúncia, em nome de Jesus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei tudo que sou, com o coração cansado eu te adorei.
coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer. Numa correria dessas, pode até acontecer. Da família que a gente ama, Da família que a gente ama, esquecer. foi buscando os teus planos, Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos, que me recordei dos anos, que o homem te adorava, que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços, Para os teus braços e viver tudo de novo. priorizar teu coração, Priorizar teu coração. não abro mão da nossa comunhão, Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. vem Senhor assumir, Vem, Senhor, o primeiro lugar, o primeiro lugar. prioridade, Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. eu não quero vaidade, Eu não quero vaidade para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo, ter aproveitado pouco te provei, de pouco te provei. quero perfumar o céu, Quero perfumar o na céu fragrância do louvor, na fragrância do louvor. quero revelar em minhas palavras, Quero revelar minhas palavras, o teu sabor. Construir na minha casa uma sala para nós dois. coisas que eu necessito, Coisas que eu necessito ficam pra depois. eu só quero te adorar, Eu só quero te por inteiro te adorar, adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou. Quero voltar para os teus braços, para os teus braços e viver tudo de novo. priorizar, Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo
forte. Meu Senhor, acima de todas as coisas, nós precisamos de ter um encontro contigo, uma experiência com o Senhor. Fale com Ele, diga: Deus, eu te entrego a minha vida, eu abro mão, Senhor, dos prazeres do mundo, para que eu fique como amigo do Senhor. Eu preciso de Tua glória, eu preciso dessa experiência contigo. Meu Senhor, que estas pessoas possam se entregar, que essas pessoas possam ter uma experiência contigo, meu Pai, que elas recebam da Tua presença nesta manhã, que aqueles que estavam afastados possam retornar ao Senhor, que aqueles que estavam sentindo-se fracos, deprimidos, angustiados, que eles se voltem para Ti e que eles Te aceitem como o Senhor, como aquele que era, como aquele que é e que o será para sempre. Vem, Pai, e em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos que a Tua presença seja tão verdadeira, tão real sobre a vida destas pessoas, que elas tenham o prazer de Te amar, de Te adorar, que elas não olhem para o mundo como algo eterno, porque não é. A nossa eternidade está no Senhor. A nossa melhor versão de nós mesmos está em Cristo, está na cruz, porque eu não tenho como ser um marido melhor se não for através do Senhor, um pai melhor. Esta esposa não pode ser uma esposa melhor se não for através do Senhor. Os filhos não podem ser filhos melhores se eles não forem através do Senhor. Meu Pai, meu Deus, abraça esta pessoa, não deixa ela se sentir sozinha. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós vacilamos. Nós só Te pedimos, Espírito Santo, mostra-te e vem, Senhor, assume esse lugar na nossa vida. Aleluia. Jesus é tudo que eu quero. Só Ele é o nosso desejo maior. É tudo que eu mais preciso. Entregue a tua vida para Cristo. Jesus vive em meu sonho. Diga para Ele: Senhor, toma-me em teus braços. Jamais vou te esquecer. Eu te amo, sim, meu Deus. Te amo pra valer. Eu não sei viver sem meu Jesus. Quando estou sozinho, quando estou sozinho na
estrada. Bate forte a solidão. Bate forte a solidão. Sem Jesus tudo é tão triste. Sem Jesus tudo é tão triste. Ah, volta pro meu coração. Ah, volta pro meu coração. Eu te amo sim, meu Deus. Eu te amo sim, meu Deus. Te amo pra valer. Te amo pra valer. Não sei viver sem meu Jesus. Eu não sei viver sem meu Jesus. Longe, longe do Senhor. Longe do Senhor. Fala para Jesus Cristo: Senhor, toma minha vida, toma minha família, toma minha esposa, meus filhos, toma, Senhor, os meus netos em tuas mãos. Faça uma aliança com Ele, dizendo que a partir de hoje Ele será sua prioridade, pois nós te rendemos, ó Pai, toda essa adoração, e que esta palavra seja o ensino e o sustento para nossa alma. Amém. E graças a Deus, para Jesus Cristo, nas nossas palmas, meu Pai, nós aplaudimos o Teu nome. Sim, meu Deus, te amo pra valer. Eu não sei viver sem meu Jesus. Longe do Senhor.